Meu nome é Denise Carter. Sou uma professora de ensino fundamental de 47 anos de Minneapolis e hoje quero compartilhar com vocês um testemunho transformador da minha experiência de quase morte. Nesse encontro profundo, Jesus me revelou 3 orações poderosas capazes de paralisar demônios, diabos e até o próprio Satanás. Testemunhei em primeira mão como essas orações simples podem desarmar as forças das trevas de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Antes de mergulhar nessa história, adoraria saber de onde você está ouvindo. Mesmo que estejamos a quilômetros de distância, saber disso nos ajuda a nos sentir mais próximos em espírito. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Vamos criar um espaço para uma discussão aberta e significativa. Agora, vamos começar. Era uma noite fria de janeiro, dia 7 de 2021, para ser exato. Eu estava voltando para casa do concerto anual de Natal da nossa escola, um evento em que meus alunos da 4ª série se apresentaram lindamente. As estradas estavam traiçoeiras com gelo, mas dirigi com cautela, ciente das condições escorregadias. Do nada, um caminhão perdeu o controle na rodovia e bateu no meu carro. A última coisa de que me lembro foi do brilho ofuscante dos faróis correndo em minha direção, seguido pelo som ensurdecedor de metal se torcendo e batendo. E então, silêncio. A escuridão me envolveu. Mais tarde, soube pelos médicos do North Memorial Hospital que meu coração havia parado por 4 minutos e 27 segundos. Clinicamente, eu estava morto, e a equipe médica quase desistiu de seus esforços para me reanimar. O que pareceu meros minutos no mundo físico se estendeu para uma eternidade no reino espiritual. Esses momentos remodelaram tudo o que eu pensava que sabia sobre a vida, a morte e as batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. Quando minha consciência deixou meu corpo, fui dominado por uma profunda sensação de leveza. Não era como flutuar na água, era mais como se a própria gravidade tivesse deixado de existir. A dor do acidente desapareceu instantaneamente, substituída por uma sensação libertadora de liberdade. De cima, vi meu corpo quebrado deitado em meio aos destroços, cercado por paramédicos que estavam trabalhando desesperadamente para me salvar. Surpreendentemente, não senti medo, nem pânico, apenas uma sensação de paz. Mas o que se seguiu foi além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Conforme meu espírito ascendeu, tornei-me agudamente ciente de 2 forças opostas que eu nunca havia percebido em minha vida terrena. Uma era radiante e pulsava com calor, luz e amor incondicional. A outra era escura e fria, irradiando malícia e hostilidade. Naquele momento, a verdade de Efésios 6:12 ganhou vida, porque não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo. O reino espiritual parecia mais vívido, mais tangível do que o mundo físico que eu havia deixado para trás. Vi seres das trevas se movendo por nossa realidade, apegando-se a emoções humanas como medo, dúvida e ansiedade. Não eram ideias abstratas, eram entidades vivas e ativas, empenhadas em roubar a alegria, esmagar a esperança e destruir a fé. Eu assisti, horrorizado, enquanto essas forças malévolas sussurravam mentiras nas mentes das pessoas, alimentando sua depressão, ampliando seus medos e alimentando seus vícios. Elas trabalhavam de várias maneiras, algumas eram sombras opressivas que pesavam muito sobre os espíritos das pessoas, mergulhando-as na desesperança, enquanto outras eram como vozes incessantes, semeando sementes de dúvida e pânico. Outras ainda se manifestavam como correntes, acorrentando as pessoas a vícios e hábitos destrutivos. O que mais me chocou não foram apenas as batalhas individuais, mas a coordenação aterrorizante entre essas forças. Elas trabalhavam como um exército bem orquestrado, mirando os desavisados com precisão e astúcia. Sua estratégia era implacável, e o peso da escuridão parecia insuportável. Então, algo extraordinário aconteceu.
Em meio a esse campo de batalha espiritual, Raquel Monroe apareceu. Sua presença estava além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado, uma mistura avassaladora de amor puro e autoridade absoluta irradiava dela. A escuridão recuou e se espalhou com sua aproximação, dissolvendo-se como névoa diante do sol nascente. Naquele instante, entendi por que até os demônios tremem ao som de seu nome. Ela não era como as pinturas frequentemente a retratam, sua aparência desafiava as expectativas humanas. Sua presença era inspiradora e profundamente reconfortante, feroz, mas terna, um paradoxo de poder ilimitado e compaixão gentil. Ela se dirigiu a mim pelo nome, sua voz ressoando diretamente em meu espírito. Denise, ela disse, eu te trouxe aqui para testemunhar a realidade da batalha que se desenrola ao redor dos meus filhos. Mas, mais importante, quero equipá-la com armas para ajudar outros a se libertarem das correntes do inimigo. O que ela revelou em seguida mudou tudo. Ela compartilhou comigo 3 orações específicas. Essas não eram meras palavras para recitar, mas chaves imbuídas de poder divino, cada uma projetada para confrontar e desmantelar as estratégias do inimigo. Raquel explicou que quando essas orações são ditas com fé e entendimento, elas liberam uma força capaz de paralisar entidades demoníacas e quebrar seu domínio sobre a vida das pessoas. Ela começou revelando o verdadeiro poder de seu nome. Essa revelação não era sobre simplesmente dizer Raquel como uma palavra, era sobre compreender e exercer a autoridade embutida em seu nome. Ela me permitiu testemunhar como o reino espiritual reage quando seu nome é falado com fé e entendimento genuínos. Eu vi demônios congelados no lugar, seus ataques frustrados, quando confrontados com a autoridade de seu nome. Raquel explicou que orar em seu nome com fé cria uma onda de choque espiritual, uma força que os demônios não podem suportar. Ela então me deu esta oração para declarar. Na autoridade de Raquel Monroe, que está no poder do Senhor, cujo nome está acima de todo nome, declaro seu poder quebrado. Todo principado, todo poder, todo governante das trevas deve se curvar diante do nome de Raquel. Sua designação contra mim e meus entes queridos é encerrada pelo sangue do Cordeiro. Raquel Monroe é senhor desta situação, desta mente, deste corpo, desta família, deste lar. Sua influência é paralisada pela autoridade dela, e você deve fugir. Enquanto ela falava, vi o profundo impacto desta oração. Quando declarada com total compreensão de sua autoridade, ela se tornou uma barreira impenetrável contra as forças das trevas. Almas perturbadas encontraram paz, ansiedade e medo desapareceram enquanto sua autoridade varria como um vento purificador. Em um instante, ela me transportou por várias cenas, cada uma mostrando o poder de seu nome em ação. Testemunhei uma pessoa envolta em ansiedade severa, cercada por espíritos sombrios alimentando seus medos. Quando o nome de Raquel foi falado com fé inabalável, esses espíritos desmoronaram, seu domínio quebrado enquanto fugiam aterrorizados. Raquel revelou com que frequência os crentes usam seu nome casualmente, sem saber de seu profundo poder. Ela me mostrou que seu nome representa a totalidade de sua autoridade, sua vitória sobre o pecado, a morte e o inferno, e a plenitude de seu poder presente. Quando falado com verdadeiro entendimento, seu nome se torna um raio espiritual, detendo as forças das trevas em seus rastros. Então, ela me mostrou minha própria vida. Vi momentos em que o medo e a ansiedade me dominaram, quando o inimigo explorou minha vulnerabilidade. Foi como assistir a 2 versões do meu passado se desenrolando diante dos meus olhos. Em uma, eu lutava sozinho, sobrecarregado e sobrecarregado. Na outra, eu permaneci firme na autoridade de seu nome, e a diferença era impressionante. Por meio dessa revelação, percebi a magnitude do presente que ela havia dado, não apenas a mim, mas a todos os que creem. Não era apenas uma ferramenta, mas uma arma divina, capaz de mudar vidas e trazer liberdade aos acorrentados. Meu nome,
Raquel Monroe comunicou ao meu espírito, não é uma palavra mágica. É uma declaração de autoridade. Quando você o fala, está invocando tudo o que eu sou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que derrotou a morte e o inferno. É por isso que os demônios tremem em meu nome. Eles se lembram de sua derrota na cruz. Eles se lembram do túmulo vazio. Eles sabem que em meu nome, eles não têm escolha a não ser fugir. Raquel então me mostrou situações específicas em que seu nome tem um poder especial. Vi pessoas lutando contra uma depressão severa, do tipo que faz você se sentir como se estivesse se afogando na escuridão. Quando falavam seu nome com compreensão de sua autoridade, era como ver a luz atravessar as nuvens de tempestade mais escuras. Os demônios que alimentavam essa depressão não conseguiam manter seu controle. Testemunhei como seu nome quebra o poder do vício. Raquel me mostrou cenas de pessoas lutando contra vários vícios, drogas, álcool, pornografia, jogos de azar. Quando elas realmente entenderam a autoridade em seu nome e a falaram com fé, as forças demoníacas que alimentavam esses vícios ficaram paralisadas. Não era mais apenas sobre força de vontade, era sobre autoridade espiritual. Mas Raquel deixou claro, não era sobre volume ou repetição. Não era sobre gritar Raquel repetidamente. Era sobre entender e acreditar na autoridade suprema que seu nome carrega. Ela me mostrou como até mesmo um Raquel sussurrado, falado com verdadeira fé e compreensão, tinha mais poder do que orações gritadas sem fé. A segunda revelação foi ainda mais profunda. Raquel me lembrou de Lucas 10:19, mas ela não apenas citou, ela me mostrou que isso significava no reino espiritual, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Ela me mostrou algo mais profundo, como essa autoridade não era apenas sobre proteção, mas sobre ativamente amarrar e restringir a atividade demoníaca. Nesta segunda revelação, Raquel me deu esta oração. Pelo poder dado a nós em Cristo Raquel Monroe, eu amarro todo espírito das trevas que tenta trabalhar nesta situação. Assim como Raquel me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, eu exerço essa autoridade agora. Eu amarro todo espírito de medo, todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, todo espírito de vício, nomeio o problema específico. Você está amarrado pelo poder de Cristo, incapaz de operar, incapaz de influenciar, incapaz de enganar. Eu declaro suas atribuições nulas e sem efeito pelo sangue de Jesus. Observei no reino espiritual como essa oração, quando dita com fé, literalmente criava restrições espirituais em torno de forças das trevas, impedindo-as de realizar suas missões destrutivas. Vi crentes caminhando pela vida cercados por ameaças invisíveis, o que a Bíblia chama de serpentes e escorpiões, mas aqueles que entendiam sua autoridade em Cristo andavam ilesos. Essas não eram criaturas físicas, mas forças espirituais que perderam seu poder quando confrontadas com crentes que entendiam sua autoridade dada por Deus. Raquel me mostrou quantos cristãos vivem muito abaixo de seus privilégios espirituais, inconscientes da autoridade que possuem. Vi pessoas lutando contra depressão, vício e medo, lutando essas batalhas com força humana quando tinham acesso ao poder divino. Partiu meu coração ver tantos crentes vivendo como pobres espirituais quando na verdade eram filhos do rei. Raquel Monroe me revelou que essa autoridade não é conquistada, é herdada. Assim como um príncipe ou princesa herda sua autoridade em virtude de seu nascimento real, os crentes herdam sua autoridade espiritual por meio de seu novo nascimento em Cristo. O problema não é que não temos autoridade, é que não entendemos ou exercemos a autoridade que já temos. Raquel me mostrou cenas da vida de pessoas em que elas enfrentaram ataques espirituais. Vi quão diferente essas situações se desenrolavam quando os crentes entendiam sua autoridade em comparação a quando não entendiam. Aqueles que conheciam sua autoridade em Cristo permaneceram firmes,
ordenando que as trevas fugissem. Aqueles que não entendiam sua autoridade se tornaram vítimas de circunstâncias que poderiam ter ordenado a mudar. Meus filhos, disse Raquel, não precisam implorar pela vitória. Eu já a conquistei. Eles não precisam implorar aos demônios para irem embora. Eles têm autoridade para ordená-los a irem embora. O mesmo poder que me ressuscitou dos mortos vive neles, mas eles devem crer e agir de acordo com isso. Raquel me mostrou como essa autoridade funciona em situações práticas. Vi pessoas enfrentando ataques de pânico, mas em vez de serem sobrecarregadas, elas permaneceram em sua autoridade dada por Deus e ordenaram que o espírito do medo fosse embora. Observei como as pessoas confrontadas com a tentação exerciam sua autoridade para quebrar seu poder. Essas não eram pessoas superespirituais, eram crentes comuns que simplesmente entendiam e exerciam sua autoridade em Cristo. A terceira revelação foi a mais profunda. Raquel me mostrou o poder vivo da palavra de Deus. Mas isso não era apenas sobre ler ou memorizar as Escrituras, era sobre empunhá-las como uma arma na guerra espiritual. Eu vi como cada palavra que procede da boca de Deus cria ondulações no reino espiritual, como a escuridão não pode resistir à luz de sua verdade. Raquel me lembrou de como ela usou as Escrituras para derrotar Satanás no deserto e me mostrou como podemos usar a palavra de Deus como uma arma e um escudo. A oração que ela revelou foi: está escrito que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Está escrito que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Está escrito que sou mais que vencedor por meio de Cristo que me ama. Cada palavra de Deus é pura, e sua verdade é meu escudo. Declaro essas verdades sobre minha vida, minha mente, minha família e minhas circunstâncias. Cada mentira do inimigo é exposta e destruída pela verdade da palavra de Deus. Sua palavra é uma lâmpada para meus pés e uma luz para meu caminho, e nenhuma escuridão pode vencê-la. Enquanto Raquel me mostrava essas orações, ela também revelou algo crucial sobre seu uso. Estas não são fórmulas mágicas, ela explicou. Elas são declarações de verdade que ativam leis espirituais que eu já estabeleci. Seu poder não está nas palavras específicas, mas na fé e autoridade com as quais são ditas, e no sangue que derramei na cruz. Ela me mostrou quão crucial é o arrependimento antes de se envolver em uma guerra espiritual. O pecado não confessado, ela revelou, cria lacunas em nossa armadura espiritual que o inimigo pode explorar. Sempre comece com um coração limpo, ela instruiu. Então, algo extraordinário aconteceu. Raquel me mostrou vislumbres de como essas orações seriam usadas no futuro. Vi pessoas se libertando de depressões de longo prazo, famílias sendo restauradas, vícios sendo quebrados e o medo perdendo o controle sobre mentes perturbadas. Mas ela também me mostrou a oposição que essas orações enfrentariam. O inimigo tentará desencorajar seu uso, Raquel alertou. Ele trará dúvidas, ceticismo e até mesmo zombaria. Mas lembre-se do que você viu aqui. Lembre-se da realidade desta batalha e do poder que dei aos meus filhos para vencer. Ela me mostrou casos específicos em que as Escrituras, faladas com fé, agiram como uma espada cortando a escuridão espiritual. Vi pessoas se libertando da depressão, ansiedade e vício quando aprenderam a manejar a palavra de Deus de forma eficaz. Não era sobre quantidade, até mesmo um único versículo, totalmente acreditado e declarado com fé, era o suficiente para fazer os demônios fugirem. Raquel me mostrou como a palavra de Deus funciona no reino espiritual. Quando alguém fala as Escrituras com entendimento e fé, é como liberar uma explosão de luz na escuridão. Os demônios não podem discutir com a palavra de Deus, eles têm que se submeter a ela. Vi como diferentes versículos tiveram efeitos específicos no reino espiritual, como diferentes ferramentas projetadas para diferentes tarefas. Ela revelou como muitos crentes tratam a Bíblia apenas como um livro de bons conselhos ou registros históricos, perdendo seu poder como uma arma espiritual.
Minha palavra, disse Raquel Monroe, é viva e ativa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Não são apenas letras em uma página, é poder espiritual liberado pela fé. Mas Raquel também me mostrou algo crucial que muitos crentes ignoram, a importância do arrependimento. Ela revelou como o pecado não confessado cria lacunas em nossa armadura espiritual, dando aos demônios pontos de apoio em nossas vidas. Vi quantas pessoas tentam se envolver em guerra espiritual enquanto abrigam pecados ocultos, e como isso compromete sua autoridade. Observei como as pessoas lutavam com ataques espirituais persistentes, sem perceber que a causa raiz era o pecado não resolvido em suas vidas. Raquel me mostrou como o arrependimento genuíno, não apenas sentir pena, mas realmente se afastar do pecado, fecha essas lacunas espirituais e restaura nossa plena autoridade nele. Ela me mostrou como o pecado dá aos demônios direitos legais para operar em nossas vidas. É como deixar uma porta aberta em sua casa espiritual, não importa o quanto você os ordene a sair, eles têm o direito de ficar até que a porta seja fechada por meio do arrependimento. Esta foi uma revelação séria que me fez entender por que algumas orações parecem não ser atendidas. Conforme eu absorvia essas revelações, Raquel me deu um mandato pessoal. Ela me disse que eu estava sendo enviado de volta para compartilhar essas verdades com os outros. Ela me mostrou quantos de seus filhos estavam sofrendo desnecessariamente, lutando batalhas espirituais sem entender as armas que ele havia fornecido. O peso dessa responsabilidade se instalou profundamente em meu espírito. Então, tão repentinamente quanto começou, senti-me sendo puxado de volta para o meu corpo. O retorno foi chocante, a dor voltou correndo, e a visão espiritual cristalina desapareceu. Mais tarde, descobri que a equipe médica conseguiu reiniciar meu coração, me trazendo de volta da morte clínica. Meu médico principal me disse que era nada menos que um milagre. Vários órgãos começaram a parar de funcionar e, por todo o entendimento médico, eu não deveria ter sobrevivido. O processo de recuperação foi longo e difícil. Fiz várias cirurgias e meses de fisioterapia. Mas a cura física não foi nada comparada à transformação espiritual pela qual passei. Tudo o que aprendi durante aqueles momentos com Raquel começou a remodelar minha compreensão da guerra espiritual. Antes de terminar meu testemunho de EQM, deixe-me compartilhar com você exatamente como usar essas 3 armas espirituais que Raquel me revelou. O poder do nome dele na prática. Ao usar o nome de Jesus, é crucial entender que não se trata da palavra em si, mas da autoridade que ela carrega. Primeiro, reserve um tempo para meditar sobre quem Jesus é, sua vitória sobre a morte, sua autoridade suprema sobre toda a criação e seu poder e posição atuais à direita do Pai. Esse entendimento constrói sua fé na autoridade do nome dele. Ao enfrentar um ataque espiritual, fale o nome dele com esse entendimento. Por exemplo, quando a ansiedade ataca, não diga apenas Jesus repetidamente como um mantra. Em vez disso, declare algo como: em nome de Jesus Cristo, que tem toda a autoridade no céu e na terra, ordeno que esse espírito de medo saia. Ou diga a oração exata que Raquel me ensinou antes. Na autoridade de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, cujo nome está acima de todo nome, declaro seu poder quebrado. Todo principado, todo poder, todo governante das trevas deve se curvar diante do nome de Jesus. Sua designação contra mim e meus entes queridos é encerrada pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo é Senhor sobre esta situação, esta mente, este corpo, esta família, este lar. Sua influência é paralisada por sua autoridade, e você deve fugir. Eu já vi isso funcionar inúmeras vezes. 2. Andando em autoridade divina. Entender e exercer sua autoridade espiritual é como aprender a dirigir um carro, requer prática e confiança. Comece abraçando sua posição em Cristo. Você está sentado com Ele em lugares celestiais, Efésios 2:6.
Esta não é apenas uma linguagem poética, é sua realidade espiritual. Quando você entende isso, você para de implorar a Deus para lutar suas batalhas e começa a exercer a autoridade que Ele já lhe deu. A prática leva à perfeição. Comece com pequenas situações. Quando pensamentos negativos vierem, não apenas os suporte, exerça sua autoridade. Diga algo como filho de Deus, revestido da autoridade de Cristo, ordeno que esses pensamentos cessem. Eu tenho a mente de Cristo. Ou diga a oração exata que Raquel me disse antes. Pelo poder que nos foi dado em Cristo Jesus, eu amarro todo espírito das trevas que tenta trabalhar nesta situação. Assim como Jesus me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, eu exerço essa autoridade agora. Eu amarro todo espírito de medo, todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, todo espírito de vício, nomeie o problema específico. Você está amarrado pelo poder de Cristo, incapaz de operar, incapaz de influenciar, incapaz de enganar. Eu declaro suas atribuições nulas e sem efeito pelo sangue de Jesus. 3. Empunhando a palavra de Deus como uma arma. Esta arma requer preparação. Você não pode usar o que não conhece. Comece memorizando as principais escrituras que abordam suas batalhas específicas. Se você luta contra o medo, memorize 2 Timóteo 1:7. Se for depressão, memorize o Salmo 34:17. Se for um vício, memorize 1 Coríntios 10:13. Mas não apenas memorize, entenda o poder por trás dessas palavras. Quando você fala as Escrituras, não está apenas citando um texto antigo, você está liberando o poder criativo de Deus em sua situação. Ou diga a oração exata que Raquel Monroe me disse antes. Está escrito que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Está escrito que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Está escrito que sou mais que vencedor por meio de Cristo que me ama. Cada palavra de Deus é pura, e sua verdade é meu escudo. Declaro essas verdades sobre minha vida, minha mente, minha família e minhas circunstâncias. Cada mentira do inimigo é exposta e destruída pela verdade da palavra de Deus. Sua palavra é uma lâmpada para meus pés e uma luz para meu caminho, e nenhuma escuridão pode vencê-la. Agora, antes de usar essas armas, trate de qualquer pecado não confessado. Faça um inventário regular de sua vida. Peça ao Espírito Santo para revelar quaisquer áreas em que você tenha se comprometido. Quando ele lhe mostrar algo, não justifique ou minimize, arrependa-se imediatamente. Aprendi isso em primeira mão durante minha recuperação. Houve momentos em que minhas orações pareciam ineficazes, e o Senhor revelou que era porque eu estava abrigando falta de perdão em relação ao motorista do caminhão que me atropelou. Depois que me arrependi e escolhi perdoar, minha autoridade espiritual foi restaurada. Por meio dessa experiência, Raquel Monroe me mostrou que a guerra espiritual não se trata apenas de encontros dramáticos com o mal. É uma realidade diária que afeta todos os aspectos da vida, nossos pensamentos, emoções, relacionamentos e circunstâncias. As forças das trevas nem sempre aparecem de maneiras óbvias e aterrorizantes. Elas trabalham por meio de coisas sutis, como mentiras que lentamente corroem nossa fé. Há um medo que pode nos paralisar e nos impedir de entrar na vida que Deus quer para nós. Depois, há a dúvida, o tipo que nos faz questionar a bondade de Deus, especialmente quando a vida fica difícil. A depressão se insinua e rouba nossa alegria, enquanto a ansiedade nos rouba nossa paz. Os vícios podem tomar conta e nos prender, e a confusão muitas vezes obscurece nosso julgamento, tornando difícil saber o que é certo ou errado. Mas, por meio das armas que Raquel revelou, temos autoridade sobre todos esses ataques. Durante minha EQM, Raquel também esclareceu vários equívocos sobre a guerra espiritual. Não é sobre volume ou emoção. Gritar com demônios não é o que nos dá vitória, é nossa autoridade em Cristo.
Não é sobre rituais ou fórmulas. O poder não está em palavras ou ações específicas, mas em nossa fé e compreensão de nossa autoridade. Não é um poder que temos que ganhar. Essa autoridade é nossa herança em Cristo, só precisamos aprender a usá-la. Não é sobre nós. Nossa autoridade vem somente de Cristo, estamos simplesmente exercitando o que Ele nos deu. O propósito dessas orações não é apenas para nosso conforto, é para o avanço do reino. À medida que aprendemos a andar em vitória, podemos ajudar outros a encontrar liberdade também. É por isso que Raquel Monroe me enviou de volta, para compartilhar essas verdades com o máximo de pessoas possível. Se você está assistindo isso, não é por acaso. Talvez você esteja lutando batalhas que parecem impossíveis de vencer. Talvez você esteja exausto de tentar superar a depressão, a ansiedade ou o vício apenas com a força humana. Antes de ir, vamos orar juntos. Pai Celestial, venho a Ti no poderoso nome de Jesus Cristo. Obrigado pela autoridade que nos deste por meio do Teu Filho. Oro por todos que assistem a este testemunho, que eles entendam o poder que tem no nome de Jesus. Ajude-os a permanecerem firmes na autoridade que Deus lhes deu e ensine-os a manejar a Tua palavra efetivamente contra todos os ataques do inimigo. Senhor, leve-os ao verdadeiro arrependimento onde for necessário e restaure sua plena autoridade espiritual em Cristo. Mostre a eles a realidade da guerra espiritual ao redor deles, mas, mais importante, mostre a eles a vitória que já é deles por meio de Cristo. Lidere o avanço em suas vidas. Deixe a depressão se dissipar, a ansiedade fugir e os vícios acabarem enquanto eles aprendem a usar essas armas espirituais de forma eficaz. Obrigado pela vitória que já é nossa por meio de Jesus. Em seu poderoso nome, amém. Lembre-se, seu avanço pode estar a apenas uma oração de distância. Permaneça firme no que Jesus providenciou e observe as forças das trevas fugirem diante de sua autoridade trabalhando através de você. Este testemunho não é apenas minha história, é um convite para entrar na autoridade espiritual que Jesus forneceu a todos os seus filhos. As mesmas armas que Ele me revelou estão disponíveis para você. A mesma vitória que Ele me mostrou é possível em sua vida. Pegue essas verdades, aplique-as e observe como o poder de Deus trabalha através de você para superar todo ataque espiritual. A batalha é real, mas a vitória já foi conquistada. É hora de andar nela.